Vamos dar início às quartas jornadas Fundação AEP, Fundação de Serralves, e por isso eu começo por agradecer a presença de todos os participantes. Porquê o tema o papel do Estado no desenvolvimento? Acima de tudo, pela sua atualidade, face à importância que o Estado tem no desenvolvimento de qualquer nação e, ao mesmo tempo, pelos condicionalismos que lhe são impostos, em especial pelas restrições de natureza orçamental de todos conhecidas. Temos tido a preocupação de escolher os temas em domínios onde vale a pena haver alteração do comportamento nacional, visando um melhor desempenho da atividade económica e social. Mesmo sabendo que as orientações estratégicas cabem à União Europeia e que a responsabilidade da organização das propostas é do Governo português, entendemos que ninguém pode aliar-se do assunto e deixar de contribuir para a reflexão própria nesta fase preparatória. O tema escolhido para este ano, o papel do Estado no desenvolvimento, é aparentemente, mas só da aparência, um tema de natureza académica. Mas a verdade é que contém uma forte componente política e uma atualidade nacional indispensável. Para além disto, também é indiscutível em todas as análises que fazem sobre esta matéria de que é possível identificar os fatores bloqueadores do desenvolvimento, que evidentemente não são os mesmos em todas as sociedades, nem têm o mesmo peso em cada uma delas. Há um outro aspecto que também se percebe, e é que a ultrapassagem dos bloqueios necessários à condução de um processo de desenvolvimento implica transformações e muitas vezes alterações conflituantes dos interesses dos cidadãos, porque essas transformações originam perdas e ganhos, e neste ponto é necessário gerir com equilíbrio e provar que o seu ajustamento é essencial ao bem comum. São as empresas, são os empresários, os obreiros do desenvolvimento. E é por isso, na sua ação, na sua capacidade de agir, que se devem centrar as preocupações dos responsáveis políticos no sentido de minorar os entraves que se levantam à sua livre atuação, permitindo-lhes tomar decisões de investimento em condições de relativa segurança. A estratégia de desenvolvimento de um país depende muito das suas características, depende da sua estrutura produtiva, depende dos setores em que assenta a sua produção e depende das capacidades dos seus agentes económicos. O crescimento económico de longo prazo depende do aumento da produtividade, o que implica capacidade de inovar. É verdade que não é novo e que a inovação sempre foi um motor de crescimento económico, mas atualmente, no momento de globalização, como aquele em que vivemos, essa importância é muito mais acentuada, porque as economias são, na sua maioria, muito mais baseadas do que antigamente no conhecimento. Recentemente aparecem indicações a esse respeito, incentivando os países a mudarem de forma radical as condições da sua formação profissional e, por isso, nas jornadas em que se fala sobre o papel do Estado no campo do desenvolvimento, não podíamos deixar de ver como é que está o país e quais são os bons exemplos do país. Este grupo tem fundamentalmente um estabelecimento de ensino, representado ao seu nível máximo, o Instituto Politécnico de Porto. Em Portugal existem um conjunto vastíssimo de alunos que completaram o 12º
do ano estavam em condições de ingressar no ensino superior ou noutra formação e não o fizeram. Dizia eu que o centro desta questão é esta, a inclusão social e os custos da inclusão social e a falta de capacidade de mobilizarmos esta massa jovem para o mercado de trabalho e para a competitividade. E a grande questão é esta: que atos existem aqui? Eu julgo que existem um conjunto muito complexo de atos, porque são múltiplos fatores extraordinariamente imbricados, desde uma diminuição das expectativas dos estudantes face ao mercado de trabalho e à formação, desde os fenómenos ligados com a crise, o financiamento, que estão associados às dificuldades económicas, mas acima de tudo, o que me parece que é muito grave, é uma desvalorização ao nível da opinião pública e dos próprios mídias, daquilo que significa a valorização profissional ou a valorização do ensino superior. Como é que nós conseguimos conjugar a formação integral, a inovação tecnológica, com as competências técnicas e científicas, na formação integral, com os soft skills, com o mercado de trabalho? Na voz dos empregadores, eles precisam das duas. E será que na voz das instituições de ensino superior nós damos as duas? Nós permitimos as duas? É esta a preocupação que eu, como presidente de uma instituição de ensino superior, tento diariamente. E os meus colegas que comigo trabalham, comigo partilham. Estes princípios que aqui estão à cabeça, os primeiros, eu julgo que os encontramos em todas as instituições de ensino superior. E se calhar não só. As preocupações económicas, numa perspectiva de uma economia atenta à região, aqui em particular no Norte, a especialização inteligente, os clusters que aqui estão, mas também numa perspectiva global, indutora de criatividade, a importância de todas as instituições de ensino superior poderem fazer isto alicerçadas em programas sólidos e investigação de ID, porque sem isso não conseguem fazer este outro trabalho. E essa marca que muitas vezes, ao longo das evoluções do nosso sistema, foi um pouco alienada e que nós estamos não só a assumir, como a tentar cada vez mais aprofundar, é esta do hands-on. A prática de proximidade que só pode ser construída com um modelo formativo. E quando eu falo de modelo formativo, falo não só na estrutura curricular, mas no modelo de ensino e aprendizagem, onde este hands-on esteja devidamente assegurado, avaliado, acompanhado, monitorizado. E outra coisa fundamental, a integração, isto em termos de inclusão social, a integração dentro da formação que fazemos ao nível do ensino superior por públicos diversos, trajetos de vida diversos. No Politécnico Porto recebemos alunos maiores de 23 anos de uma forma extraordinariamente rigorosa, com provas muito rigorosas, mas recebemos, e é um contributo importantíssimo para a continuação da formação de adultos. E esta convivência interna entre gente que trabalha e gente que está a estudar também nos parece importante e fertilizador. Dentro destas marcas identitárias, a matriz centenária, uma vez que o Politécnico, tal como a Universidade do Porto, nascem em simultâneo, no caso, por exemplo, do ISEC, ou do SCAR, são escolas com 150, 120, 130 anos, esta matriz centenária que deve ser aprofundada, que tem que estar baseada em metodologias investigativas e aplicadas, que tem que ter uma articulação necessariamente com o ID, que tem que ter um corpo docente. E esta, para mim, é uma das questões fundamentais. Não só de académicos, mas de especialistas que trabalham no mercado de trabalho. Esta questão é fundamental. A articulação ensino-empresa não se faz ajusante, faz-se montante e durante. Só assim é que o hiato se vence. A incorporação, dentro da nossa formação, de pessoas que são especialistas no mercado de trabalho. Por isso é que nós temos licenciaturas, magicamente, que conseguimos fazer engenheiros em 3 anos. Preparados para o mercado de trabalho, que podem depois ter mestrados profissionalizantes. Os nossos estágios, que são de 3 a 6 meses de licenciaturas, uma formação sempre em ambiente empresarial, no caso dos estágios, e com aulas também durante os cursos em ambiente empresarial. Os mestrados são sempre em ambiente empresarial, com a aplicação de problemas e normalmente nos semestres. As metodologias que aqui aparecem referidas
E talvez seja por isso que o técnico de Porto ano passado tinha 7.800 estudantes e este ano, mais uma vez, ficou extraordinariamente bem colocado na procura lá do Estado de Aveiro. E mais do que isso, aquilo que mais me orgulha não é o termos enchido a primeira ou a segunda fase. É, logo na primeira fase, 82% dos estudantes que os procuraram-nos em primeira opção. Eu, a maior parte das vezes, encontro um Estado que não regula, mas é regulamentador. Enche-nos de regulamentação burocrática, mas não regula. Um Estado que não faz a macro-coordenação, nem partilha, nem organiza a coordenação por níveis setoriais ao longo do território. O ensino profissional não é valorizado neste país. E muito dos trabalhos foi feito por particulares, associações empresariais, sindicatos, como com certeza daqui a bocadinho não vimos, mas não há uma integração ao nível dentro do sistema, com a devida valorização, porque no dia em que se entender que só vai para o ensino profissional os maus alunos, aqueles que não conseguem ter acesso à via tradicional inicial, nós teremos completamente a perverter o sentido do ensino profissional. Eu diria que é necessário revitalizar uma rede ao nível do território, que articule, que ponha cola nas diferentes realidades e iniciativas que existem, capaz de as otimizar, de acabar com as réplicas e de lhes dar intencionalidade, visibilidade e, como tal, valorização. Eu penso que não é o Estado que faz tudo, como é óbvio. Tem que haver um compromisso plural e abrangente de várias entidades e esse compromisso plural e abrangente não pode deixar ninguém de fora. Tem que ser capaz de agregar tudo, mas também não pode admitir réplicas. Tem que apostar na coordenação, na partilha entre o Estado, as responsabilidades, os agentes locais do Estado, a sociedade civil, as empresas, as instituições de ensino superior, mas sei por experiência que dizer isto não basta, porque depois daqui a bocado vamos todos para casa, cada qual com a sua instituição, cada qual com a sua casa, com a sua gaveta. Teoricamente todos discutimos a coordenação e na prática ela não existe. E não existe porque é necessário que alguém assuma e que dê essa coordenação e que a dinamize. Muito obrigada.